Olá, amigos do Movimento Teocultura, eu sou o Cássio e nós vamos agora para um momento que nós chamamos de Reverbera. Nesse espaço nós queremos trazer algumas curiosidades bíblicas para te ajudar, para te orientar na leitura das Sagradas Escrituras. A curiosidade de hoje é uma palavrinha que geralmente aparece entre parênteses nas traduções mais antigas da Bíblia, como Almeida Corrigida e Fiel. A palavrinha Selá. Nas traduções mais modernas, mais recentes das Escrituras, essa palavra não aparece. Então, provavelmente você já deve ter se deparado aí com essa palavra enquanto estivesse lendo, meditando nos Salmos e no livro de Abacuque. São 70 vezes que ela aparece no livro de Salmos e 3 vezes no livro de Abacuque. Essa informação inicial ela já nos ajuda a entender o uso dessa palavra. Essa palavra era utilizada no momento de culto, no momento de adoração a Deus, nas canções que eram ali entoadas. Nós sabemos que o Salmo ela é uma coleção de hinos e a oração de Abacuque no capítulo 3 ela também se tornou parte da liturgia do culto naquela época, visto que Abacuque menciona lá no finalzinho algumas instruções como deveria ser utilizada aquele poema, aquela oração. Bom, o que nós podemos pensar sobre a palavra Selá? Primeiro, nós sabemos que ela não se encontra nos textos originais da Bíblia. Ela não se encontra nos textos inspirados, assim por dizer. Se você não entende muito bem o que eu quero dizer com isso, você pode voltar aí no canal, você vai encontrar uma série de discussões que nós tivemos a respeito da autoridade da Bíblia, a sua natureza, a sua inspiração. Vá até lá e você vai entender o que nós queremos dizer com isso. Mas, ainda assim, se especulam três usos para essa palavra. O primeiro uso onde é possível que se utilizasse essa palavra era no momento musical, no momento da música. Ou seja, enquanto a música estava sendo executada ali no culto, o dirigente, o líder, o sacerdote, ele faria um sinal, sei lá, pedindo mais força para aquilo que estava sendo executado. Ou, no caso, se fosse para o coro deveria cantar mais forte. Se fosse para a orquestra deveria tocar com mais força. Por consequência, isso aumentaria o volume. Pode ser também um sinal de interlúdio. Algumas Bíblias vão trazer esse significado, esse possível uso. O interlúdio aqui é o momento de transição entre uma estrofe e outra daquela música, daquele poema que estava ali sendo cantado ou recitado. No momento de interlúdio, um momento onde se pede mais força, a fim de se destacar aquilo que estava acontecendo. Ok? Um segundo uso possível da palavra selá também é um sinal, mas agora não é um sinal onde se pede mais força ou uma passagem, um interlúdio como na música. Agora, referente à liturgia, é um sinal para pausa. E nessa pausa poderiam acontecer 3 coisas basicamente. A primeira coisa que poderia acontecer é, nesse momento de pausa, de silêncio, o sacerdote, o líder que estava à frente ali daquela programação, ele faria uma oração, ele evocaria bênçãos sobre o povo que estava ali reunido. Nessa pausa também poderia ser um momento onde fosse pedido para que se repetisse aquilo que estava acontecendo, ou repetir a estrofe, ou repetir o verso, enfim, um momento de repetição. Aquele famoso bis que a gente está tão habituado aí nas músicas, aquele que tem familiaridade com a música, com a partitura, em determinado momento que ele está ali executando a pauta, ele vai encontrar um sinalzinho chamado da capo. Isso significa voltar do começo, repetir. O terceiro uso possível da palavra selá, referente à liturgia, esse momento de pausa, é um pedido para que todos se prostrassem diante de Deus em reverência, em sinal de compreensão daquilo que foi dito, daquilo que foi proclamado, daquilo que foi cantado. Nós sabemos que o livro de Salmo traz inúmeros exemplos e posições, afirmações
sobre o ser de Deus, sobre quem Deus é, sobre os atributos, a natureza do nosso Senhor. Por isso ali, esse momento de pausa também poderia se pedir para que todos se prostrassem ali diante de Deus em reverência. Por fim, uma terceira possibilidade do uso da palavra selá na adoração em si é pedido que se profira, ou seja, que fale com força, com voz alta, destacada aquilo que foi dito ou que está sendo falado ou cantado. Por exemplo, é o nosso amém, onde todos dizem em uníssono amém com força, né? A fim de confirmar aquela verdade que foi dita, que foi proclamada. Ou então o nosso aleluia, né? Louvando a Deus. São aí possíveis usos da palavra selá. E o que isso tem a nos ajudar no nosso dia, na nossa época, na nossa vida cristã, na nossa vida de leitura e reflexão da palavra de Deus? Nós devemos ter sentimentos como esses, né? De prestar atenção no que está acontecendo, de voltar, de reler, de recantar, a fim de absorver o conteúdo, a mensagem, a verdade que está sendo transmitida. Muitas vezes a gente apenas repete palavras sem saber o conceito, a verdade, a profundidade daquilo, né? Às vezes nós só repetimos coisas e não são coisas tão boas que deveriam ser ditas, coisas que não louvam, que não exaltam o nome de Deus. É importante isso na nossa vida cristã, na nossa vida de devoção, de leitura das Escrituras. Ter consciência que existe um momento de parar, existe um momento de proferir com voz alta, existe momentos de se prostrar diante de Deus, diante da verdade ali revelada. E eu acredito que essa palavrinha aí, entre uma estrofe e outra, entre um verso e outro, pode nos ajudar a caminhar nesse sentido, a fim de absorvermos a verdade ali expressa e manifestarmos de alguma forma o reino de Deus e a sua vontade na nossa época, no nosso tempo, para aqueles que estão próximos de nós. Que Deus te abençoe. Até a próxima.